Shall we? We shall. Oi, gente. Será que pega no microfone? Ai, caguei. Tem uns caras gritando Tem os caras gritando. que tá tendo algum jogo e a galera acha necessidade, tá? Será que é jogo mesmo? Eu acho que é. Esse vídeo é uma tentativa de diversificar um pouco o conteúdo e fazer uma coisinha um pouco diferente. A gente tem uma lista, basicamente, de conteúdos que a gente acha da hora. Eu acabei colocando alguns meus e a Camila colocou alguns dela que, tipo, a gente acha interessante que o outro veja. E tem, tipo, um arquivo só com isso. Toda vez que a gente tem ideia de alguma coisa, lembra de alguma coisa, um filme que a gente viu ou algo do tipo, a gente joga lá. Então, a partir disso, a gente quer fazer, tipo, de uma análise de algumas coisas que a gente viu juntos, dar o nosso Palpite. Não necessariamente vai ser coisa que a gente, putz, nossa, isso foi muito foda, a gente quer compartilhar com vocês. Não, pode ser que seja uma coisa bosta também. Sim. Pode ser qualquer coisa. É só, tipo, a gente assistiu isso aqui, queríamos falar o que a gente achou. E provavelmente, como são coisas mais velhas, vai ter que ser conteúdo que acabou de sair, então, tipo... É que a gente vai dar spoiler. Spoilers e que não vão mudar tanta obra, vão mudando tanta coisa. Apesar de que, do que a gente vai falar hoje, a gente vai dar spoiler, então... A Chegada. A Chegada. O filme bom. Então, esse filme... Camila ama desde sempre. Desde sempre. Desde que saiu, e eu nunca tinha assistido. E eu fui assistir... Quando foi? Nesse longo tempo que estamos juntos, de 3 meses. Foi por aí. Faz um mês, mano. 2 meses. Não, acho que foi bem no começo. Foi o primeiro que a gente viu. Foi o primeiro que a gente viu. Tipo, Isso. o primeiro filme que a gente viu junto. E aí a gente foi ver, eu já tinha uma noção, já tinha os comentários, inclusive das críticas, eu sabia mais ou menos o plot. E eu falei, beleza, vamos assistir. Então a gente começou a ver e absorver a história. O filme, basicamente, alerta de spoiler, vai ter explicações mil, mas basicamente fala sobre uma invasão alienígena que se passa em vários lugares aleatórios do mundo. São 12 naves. Então são 12 pontos em países aleatórios. Não tem nenhum motivo pra ser, tipo, Estados Unidos, uma parte X lá da Rússia, outra parte X da, acho que Vietnã. São umas 12 naves que parecem um feijão preto. É uma nave bem da hora. Bem da hora em pé, assim, ela fica flutuando no lugar que ela apareceu. Exatamente. E aí eles querem descobrir o porquê que esse pessoal tá lá. Essa galera, famigerado aliens, estão ali. E pra isso, alguns países se unem. Uns eles se unem mais, são mais... Pausa pra... Tomar no cu, hein? Continua. Então alguns países se juntam entre si, não todos, essa que é a chave do bagulho, mas eles se juntam e eles começam a perceber que algumas naves delas mandam mensagens. Eles tentam entender, tipo, porque elas só chegam e param lá e não fazem nada. Não, elas fazem. Depois elas mandam algumas mensagens. Não, mas no começo, é tipo assim, porque normalmente você esperaria ou que vão tentar a comunicação ou que vão chegar atacando. Então elas só chegam e param lá. Aí um monte de cientista em volta, em cada lugar e tal. E tipo, o que tá acontecendo? Mas aí eles ficam tentando entender. Mas alguns desses lugares, eles conseguiram enviar pessoas que aí falaram assim, tanto que quando ele procura a tradutora, ele fala assim, ouve isso daqui. Aí ele coloca a voz. Ou seja... Na verdade, aqui, na verdade, assim, a nave ela tem um... Embaixo dela... Embaixo dela, vai estar no vídeo, vai estar explicado. Embaixo dela tem um compartimento que, tipo, abre, acho que é em um horário específico e depois ele volta em outro horário e abre de novo. Ou ele fica aberto por tantas horas. Sim. E aí dá pra você subir lá e meio que tentar comunicação com eles. É como se eles falassem, pode vir nesse horário aqui e tá de boa. Isso no mundo todo. Então os cientistas e a pessoa que tá em volta começa a aproveitar esse espaço pra poder ir lá e tentar contato. Só que aí tem aquele rolê que você só percebe quando eles chamam a mina do Encantado. Nossa, eu nem lembro desse filme. Sim. Quando eles chamam ela, que é tradutora e tal, é a pessoa foda que vai resolver o problema do mundo. Ela tá lá pra traduzir e tal. Sim.
E ela entra e, tipo, lá dentro a gravidade, as coisas funcionam meio diferente, eles mudam, eles controlam o rolê, eles têm uma tecnologia super diferente, avançada e tal. E aí eles começam a poder gravar mensagem, né? Que é o, tipo, os cientistas chegam nela com a mensagem pra, tipo, tenta entender isso aqui. Porque ela já participou em questões da CIA, FBI, enfim. Ajudou a resolver uns casos, né? Ajudou a resolver uns casos por conta do conhecimento em línguas que ela tinha. E aí ela foi convocada para tentar a comunicação com esse pessoal. Então ela foi, juntou ela e mais o matemático, o físico. É o Gavião. Gavião Arqueiro, sim. Isso. Então eles foram lá descobrir o que estava acontecendo, ele mais pra parte de exatas, ela pra parte de linguagens, pra tentar entender tudo mais. Mas enfim, a parte interessante do filme, ele fica durante a maior parte do filme ela tentando se comunicar. E basicamente o cenário tem um vidro transparente em que de um lado estão os aliens, que você não vê uma forma específica, é simplesmente tem uma fumacinha lá e tem, tipo, de vez em quando você vê um braço, de vez em quando você vê um negócio, mas é como se fosse um gás preto ali. Não, o gás, então, é a atmosfera deles que eles usam, mas não, eles têm os tentáculos, né? Eles têm os tentáculos que se chamam heptapods, porque são 8. Hepta? Não, são 7. 7. É tipo uns polvos, faltando um pedaço. E... de 8 pra 7. E eles vêm e, tipo, soltam um vaporzinho preto lá que forma uma imagem no espelho. Como se fosse um polvo. E aí eles fazem essa comunicação. Só que tem toda a questão... A tensão do filme se passa porque o governo, eles sempre tem a questão, né, mais agressiva, do tipo, o que eles estão fazendo aqui, eles vão nos atacar, eles querem fazer o quê, o que eles querem tomar da gente, então vai aquela defesa agressiva, então tipo, fala logo o que vocês querem, porque senão a gente vai estourar vocês. E meio que fica nisso, então... E a forma como cada governo lida, né? Porque tem um governo que, tipo, vai ser mais paciente e fala, beleza, vai lá e toma seu tempo pra poder fazer. Tem outros que, tipo, não, eles não fizeram nada, então vamos atacar eles antes que eles ataquem a gente. Exatamente. E aí fica nessa que, se um governo atacar, pode ser que todos ataquem de volta, aí você não sabe o que vai acontecer. E aí o ponto principal é ali quando chega que o governo chinês, ele se junta com o russo e mais alguns outros pra, de fato, começar a atacar as naves ali daqueles territórios. Sim, nesse ponto começa a estabelecer, eu acho muito interessante a parte como ela tenta estabelecer comunicação, né? Basicamente a linguagem de você mostrar um objeto e ver como a pessoa nomeia e falar como você nomeia e tentar fazer a tradução disso, né? Como sempre foi feito, mas a diferença é que ali não é uma língua escrita, não é uma língua que é falada, ela só é um desenho. Normalmente são círculos, né? Só que é com vários detalhezinhos em volta, que é como se formasse uma frase, uma palavra e tal. E aí, quando eles começam a ter um avanço ali e tal, aí chegam os governos impacientes querendo atacar, né? Que é essa parte do... Só que a questão toda era você conseguir unir as 12 nações para que você conseguisse ter uma resposta daquilo que realmente importava. Bom, o plot era basicamente a questão de você conseguir unir a todas essas nações para conseguir juntar as respostas, porque basicamente eles deram uma ferramenta que seria a linguagem deles da questão de temporalidade. E ela sempre tinha visões. Ela sempre tinha visões de uma coisa que no começo do filme, até no meio, você percebe que aquilo não tinha acontecido, mas todo momento do filme era passado como se aquilo tivesse feito parte do passado dela. Só que no final do filme, do meio pro final, você começa a perceber que na verdade não, nada daquilo tinha acontecido e ela tinha essas visões. Tipo, não acho que até não cabe muito, tipo, como que eles chegaram, como que eles se uniram, como que ela fez pra poder unir o pessoal. Mas o ponto principal é essa questão da ferramenta, né? Que tipo assim, eles não vieram nem pra atacar, nem pra invadir. Eles vieram pra tipo, toma essa ferramenta mesmo, que é o nome que eles dão pra poder usar aí. E vocês vão ser uma raça mais avançada usando isso daqui. Vou aprendendo essa língua, essas skills da língua. E daqui a um tempo a gente volta aí porque a gente vai precisar da sua ajuda, porque é o que eles fizeram. Então basicamente eles vieram pra tipo, pedir ajuda daqui a um tempo. E aí tem o ponto principal, que é o quê? Eles são uma raça avançada que, devido à língua dele ou devido à visão avançada deles que desenvolveu a língua, não sei qual foi o que gerou o quê, eles
não enxergam o tempo de uma forma linear, eles enxergam tipo como se eles estivessem vivendo todos os pontos do tempo ao mesmo tempo. Isso. Ou enxergassem tipo assim, eles conseguem ver que lá na frente eles vão precisar da ajuda da Terra e eles precisam dessa ferramenta para poder ajudar, então eles vão e fornecem. Então o tempo se torna uma coisa que tá cíclica ou tipo com vários loops, então eles conseguem enxergar de uma forma mais geral, não tão linear assim, que você não tem acesso às outras partes. Exato. Exatamente por isso que a forma de se comunicar era sempre um círculo, e aí dentro desses círculos você tinha aqueles vários segmentos. Exatamente por isso. Porque cíclico exatamente por causa do tempo. Nossa, interessante. Todas as outras línguas, se você for ver, elas sempre são assim, lineares. ou são assim, ou são assim. Uhum. Então sempre tem uma linearidade. Então do círculo sempre é por causa que você vê tudo ao mesmo tempo, né? Você vê tudo ao mesmo tempo, exatamente. Então aí a questão é que na verdade era o plot que eu tinha ouvido no começo, quando amigos me contaram, era essa questão, né, mais análise de uma análise tipo assim, analisando a parte da ciência que o filme propõe e o que ele, né, estabelece em torno disso, que alguns não gostaram porque ela, ao aprender a língua, no processo de aprender a língua, ela enxerga de uma forma diferente o tempo. E teoricamente todos que aprendessem a língua conseguiriam enxergar de uma forma diferente o tempo. Por soar estranho esse negócio de por você aprender a se comunicar, você vai precisar de habilidades extras que você vai ter que desenvolver, mas habilidades para pensar de uma forma diferente é uma coisa, agora de enxergar o tempo de uma forma diferente é meio estranho, mas talvez exatamente isso que eles colocaram, que tipo, seria algo muito fora da nossa capacidade de compreensão e algo possível que a gente só não enxerga que é possível. Eu, pelo fato de acreditar na parte espiritual e sempre ouvir a questão de que tempo não é linear e que a gente pode ter acesso sim às nossas versões futuras e o futuro de uma certa forma e também ao passado, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, quando eu vi esse filme foi uma coisa que realmente me pegou, porque bateu com tudo que eu já tinha visto antes e com coisas que eu já tinha passado, já tinha vivido. Foi bem foda por conta disso, por ver que realmente o foco é você conseguir trazer uma união de todas as nações, porque é sempre cada um por si. Tem até um momento do filme que tipo, não, a gente não vai dividir nenhuma informação com nenhum outro país, mesmo com os aliados, não necessariamente com aquele que era tipo rival, como sempre colocam a China, né, como rival e tudo mais. Mas até entre os próprios aliados chegou um ponto que falava assim, nenhuma informação vai chegar, então nenhuma informação vai sair daqui também. Então tem toda essa coisa muito segregada e super individualista. Então a chave era você unir toda a nação para você ter acesso a um tipo de informação que não só unisse, mas trouxesse uma outra mentalidade para todo mundo. Assistam, não é só isso, não é só o plot que revela. Na verdade a gente provavelmente não explicou muito certinho como aconteceu, então não, assistam. Interessante é como ela faz. Sempre, todo filme, na verdade. Alguns focam no plot, mas tipo, normalmente é como que acontece o plot que é interessante, então... Então realmente seria interessante pra tipo, vocês verem essas partes e também checar a parte de produção, que é bem interessante também. Assistam o puta filme, vejam o que vocês acham. Deixe nos comentários se gostou desse formato, se tem sugestões de filmes que a gente poderia ver ou se a gente já viu e poderia comentar. E provavelmente ficou mais longo do que os vídeos que a gente está acostumado a fazer, mas outro formato e teste. Ficou bom. Isso aí, gente. Então, tchau. Quem que tá jogando? Vê que horas são, porque eu acho que acabou o jogo agora. 45? É das 5 às 7 de sábado. Pensei que era de domingo. Campeão de quê?